mais, um pouco mais superior, sempre tendo como referência o sulco nasogeniano. O platisma é um músculo bastante interessante que também contribui para a perda desse contorno e para a flacidez do pescoço. É um músculo bastante largo e as pessoas têm mais ou menos a marcação das suas bandas. Ele se insere aqui na região mentoniana, em toda a extensão, e pode contribuir principalmente com a melhoria desse ângulo. Então nós podemos realizar ao longo do pescoço, principalmente se a pessoa apresenta a musculatura bem acentuada, faz a movimentação com esse músculo, em geral de 2 a 3 unidades em cada ponto, mantendo uma distância de cerca de 1 centímetro, e também, como vamos ver, o Nefertiti pode ser realizado. Um músculo que hoje também é interessante a aplicação é o músculo masseter. E para o homem, o músculo masseter hipertrofiado, ele é bonito. O rosto do homem com esse aspecto mais quadrado é interessante, mas na mulher, muitas vezes isso não apresenta um padrão de beleza. Então, aqui, através de vários estudos, se chegou à conclusão do ponto mais seguro na aplicação do masseter. Nós traçamos uma linha da comissura da boca até a linha do tragus, e depois no terço inferior nós vamos fazer uma divisão, sendo esse ponto o ponto mais interessante, onde podemos aplicar a maior quantidade. Em geral, os protocolos mostram um desenho parecido com esse, próximo a esse melhor ponto, mas fazendo em geral um triângulo, com 5, 5, 5 em geral, ou um pouco mais conforme o tamanho do rosto. Os resultados, principalmente para mulheres que apresentam masseter bastante hipertrofiado, são interessantes, dando um alongamento à face e um aspecto um pouco mais suave. A técnica de Nefertiti também é uma técnica muito interessante, onde nós podemos aplicar na linha da mandíbula, seguindo a inserção do platisma, e eventualmente também havendo um prolongamento em relação ao músculo platisma. Aqui os pontos que podem ser aplicados nessa linha, pode haver aplicação de 2 linhas, mais pontos, embaixo e em cima, ou somente uma linha. Em geral fazemos de 2 a 3 unidades por ponto, exatamente nessa transição. Aqui o resultado do Nefertiti, e aqui a gente observando então a movimentação da paciente, a importância do músculo platisma nesse caso, vendo que então isso interfere em relação à inserção do platisma, e fazendo aplicação na linha da mandíbula, 1 a 2 unidades, geralmente perpendicularmente, mas não muito profundo, é um pouco mais superficial, e podendo então também seguir na linha do platisma, principalmente quando esse músculo é bem demarcado na paciente. Se nós não temos muita experiência com esse tipo de aplicação, é melhor começarmos fazendo só na linha da mandíbula. E se temos mais experiência, podemos fazer no platisma também. Hoje em dia se fala também muito de aplicar a toxina botulínica intradérmica e com quantidades maior, numa diluição maior. Isso se aplica principalmente para o tratamento da flacidez, né? E para se melhorar então também o contorno facial. Então a diluição é feita em 5 ml, a aplicação é intradérmica, nós fazemos pápulas de meio centímetro de diâmetro e aplicamos então em todo o contorno do platisma, na parte lateral até a região orbicular. Aqui podemos ver então os pontos que podem ser aplicados, lembrando, maior diluição e mais superficialmente, intradérmico, nesses pontos, cerca de 1 a 2 unidades por ponto, porém a diluição é maior. Aqui um resultado.
A duração é de cerca de 3 meses, a quantidade total por paciente cerca de 70 unidades e a aplicação, como eu disse, mais superficial. Aqui se observando então o desenho das linhas de aplicação, que sempre é importante que se faça esse desenho previamente, e observando então a angulação, uma aplicação mais superficial, a distância entre os pontos é geralmente de 1 centímetro, e vamos fazer então ao longo de toda a inserção do platisma, levando a resultados interessantes, principalmente na flacidez, com duração de cerca de 3 a 4 meses no resultado final. A quantidade total de toxina botulínica utilizada nesse caso é de cerca de 50 a 70 unidades por cada face. Aqui nessa região também, no prolongamento do orbicular do olho, também com injeções mais superficiais, mostrando uma pápula na região e com resultados interessantes. Aqui, para finalizar, o tipo de aplicação mais tradicional, sempre, independente da sua experiência, desenhar os pontos em que você vai aplicar, fazer o seu planejamento, nunca subestimar essa questão, desenhar bem, porque isso vai reforçar a tendência de expressão daquela face. Cada pessoa vai ter um modo de aplicação mais perpendicular ou mais angulado. É sempre importante que a agulha seja colocada e retirada de uma forma mais lenta para se evitar sangramento. Nós fazemos o uso de anestésico local, isso não é necessário, a aplicação de gelo também é interessante. E, como eu disse, em cada ponto nós vamos sempre procurar observar a localização daquele músculo e a nossa intenção no planejamento. Aqui alguns resultados, sempre procurando que haja bastante naturalidade e combino sempre com preenchedores. Obrigada pela atenção.